Isso aí. Simbora. E simbora. Que tempo música. Hoje eu tenho muita coisa pra fazer. Passar rapidinho aí no que tá acontecendo. Simbora. Tô logando aqui porque eu sou meu maior fã e sim, eu vejo as minhas lives. Eu sou desses, meu amigo. Eu sou desses. Já está curtindo aqui? Sim, eu curto também. Musiquinha, aviso, tira fundo. Olô, como é que estamos? Semana meio torta aqui, meu amigo. Mas é isso aí. Esse cara aqui... Deixa-me ver, perde ali, mudança da característica do preço lá em cima, sim. Será que eu não olhei certo isso aqui? Perdeu ali, ok. O último probabilidade é lá em cima. Perdeu ali, ok. Pateou, passou. Será que tá certo? Agora tô em dúvida, meus amigos. Preciso dar uma olhada nisso. Aqui. Cadê? Não está certo. Não está certo. Então, esse cara aqui... Um pouquinho mais para baixo. E esse cara aqui... Foi perdido... Aquele outro fundo. Onde está o outro fundo deste dia? Perdeu aqui, né? Ou não perdeu? Não perdeu, tá. Tá. Peraí que eu tô só fazendo aqui os ajustes necessários. Tá, então esse cara aqui sai. Ele sobe pra cá. Ok. Agora sim, meus amigos e minhas amigas. Tá. Então tá. Estávamos observando primeiro, vamos só voltar um pouquinho, porque ontem ele ficou devendo um movimento, lembra? Esse movimentinho aqui, ó. Calma, cocada, calma, cocada. Oh, shit. Oh, cocada, de novo quebrou o negócio. Será que precisa de atualização essa caceta? Agora eu tô em dúvida. Não. Então ontem ele ficou devendo essas duas pernas, lembra? Ele fez um pullback mais alto e as duas pernas dariam ali. Tchau, ele fez. E me enganou de novo, porque eu tomei um stop antes disso. Mas eu fiz um movimento. Depois que eu entendi o negócio, fiz um movimento. Bom, depois disso, meus amigos e minhas amigas, ele fez um novo movimento, uma segunda perna, uma primeira perna bem forte até aqui, ó. Essa queda que ele fechou aqui. Perfeito? E agora nós estamos observando e vislumbrando este movimento, ou seja, ele não vai nem testar esse fundo para quebrar a estrutura e continuar derretendo a groselha. Tudo certo, não tem problema. Não tem problema nenhum. Fizemos movimentos muito bons e fizemos movimentos muito idiotas. Estamos nos stopzinhos, mas esse movimento aqui foi fantástico. Esse movimento aqui entregou 780 pontos. Esse aqui entregou mais 200 pontos, né? Realizamos parcial e depois final. Esse aqui entregou mais 150, eu acho. Esse aqui não entregou nada, morreu aqui, eu parei por aqui. Então, esses foram os movimentos. Por quê? Por que ele fez esses movimentos? Por que você entrou aí? Bom, primeiro, né, meus amigos? Se você tem uma noção da renda variável, já operou como pessoa física e já operou com plataforma, etc., dá uma olhada nesse videozinho aqui, Aprenda o Fundamental. Esse é o core do meu setup. Conceitos de choque BOS aliados ao quê? A confluência do setup de Joseph James. Por que essa confluência? Porque só o setup de Joseph James em ticks não funciona. Reversal, pullback, força, principalmente bull e bear trap. Esse cara sozinho não funciona. Ele funciona junto dos conceitos de choque BOS,
que nada mais são do que o quê? Pivôs falsos e verdadeiros e quebras de estrutura. Só isso. Agora, se você não tem absolutamente ideia nenhuma sobre a renda variável, eu aconselho você a observar essa playlist de como se tornar um trader, do 0 ao 100. Vai ensinar ali como escolher plataforma, corretora, o mindset, a constituição de trading, que é muito importante. Essa é a minha, sendo redigida aí on the line. E os setups que eu opero efetivamente. Então ali você consegue ter uma boa base, tá bom? É isso. Não tem mais nada para falar sobre isso? E por que diabos operamos em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então aqui nos 10 mil ticks, por exemplo, do mini índice, eu procuro por entradas. As entradas que a gente precisa observar. Nos 60 minutos, direção. Então aqui, nos ticks, ele não dá direção de mercado. Ele dá padrões que se repetem o tempo inteiro e o volume financeiro que a gente tem interesse. Aqui foi uma baita de uma alfaçada. Baita de uma alfaçada. Era para ter colocado no break-even, feito a metade dos contratos aqui e colocado aqui, né? E deixado esse preço andar até a VWAP. Essa moça aqui amarelinha é a VWAP, que é a média de 21 exponencial. Era para ter feito isso. Eu tentei fazer aqui, não deu. Aqui eu ia fazer e também não ia dar. Então o ponto bom era aqui. É onde a gente tem muito medo. Quando a gente tem muito medo, quer dizer que esse é o ponto certo para fazer. E se você aplicar a técnica de Joseph James nessa entrada aqui, são duas tentativas falhadas. A dele dá antes, tá vendo? A dele dá uma entrada aqui, ó. Entendeu? E aí, se a gente aliar os conceitos de choque BOS, o último pivô validado, a última quebra de estrutura foi aqui. A mudança da característica do preço se deu aqui. E a entrada se dava aqui para a compra. Eu abria mercado porque eu tive medo. E quando eu vi esse candle muito grande, eu abria mercado ali mesmo. E ele entregou, né? Ia entregar um monte. Ia entregar nem sei quantos pontos, meu amigo. Mas ele ia entregar até a VWAP 500 pontos. Foi bom. Não foi ruim, não. Mas a gente teve um drawdown, né, cara? Padrão. Essa semana tá tendo um drawdown muito grande, ó. Isso aqui é o resultado de hoje, cara. Tá? E aqui, porra, foda, sabe? Foda. Eu ganhei 3,6 e perdi 2,5, infelizmente. Esse é o jogo. Esse é o jogo. É um drawdown absurdo. De novo, eu sempre falo sobre isso. É muito mais fácil a gente perder do que a gente ganhar. Tá vendo que o ganho é sempre muito, mas muito suado. E a perda é muito rápida. É isso. Na semana, a semana tá torta, cara. Aí. A semana tá torta. Não tá legal. Mas tá tudo bem. O mês, tocamos ele reto. Tocamos ele reto. Excelente. Mas é isso. Esse é o jogo. Atingimos 50% da nossa garantia. De lucro, né? Eu, hein? Um cara estranho aqui. E é isso aí, esse é o jogo. Seguimos fortemente. Eu acho, né? Tá meio torto, mas assim, ó, o setup começa a funcionar assim, dessa maneira, e não dá muito certo quando ele tá querendo mudar a direção, quando ele tá querendo virar comprador de novo. Então ele tava vendedor bem forte, agora ele tá meio que querendo virar comprador muito rápido, né? E aí o setup ele não fecha direito, ele dá muito sinal falso, a gente tem que estar de olho. Então a gente vai para 60 minutos. E a gente vai para 60 minutos. E ali nos 60 minutos, a gente vai efetivamente procurar pela direção de mercado. Pegar a visão? Então a direção de mercado, ela... Pô, cara, tá torto, cara. Tá torto, tá torto. Tá torto, sim, sabe por quê? Os juros futuros estão embaçando a história. Tá vendo? Aqui nem vou dar bola para Petro, tá? Mas assim, ó, suco de mini índice subindo, só que os juros futuros subindo também. Não dá, tem que ser o contrário, entendeu?
Juros futuros tinha que estar caindo, não subindo. Aí ele ia dar uma pedrada para o alto. Então, eu não vejo uma segurança nesse movimento, sabe? Não tô vendo. Não tô conseguindo enxergar. Eu sei que é uma região de suporte bem definido. Vamos ver aqui. Tá vendo? Eu sei que é uma região de suporte bem definido, mas não tá indo. Ô, cara, aqui até a gente tem que mudar, viu? Eu tava olhando 120 minutos ali, tá errado. Ele completou os dois movimentos, capotou e ele mudou a característica do preço mais baixo, viu? Ele já mudou a característica desse preço aqui nos 60 minutos, viu? Eu gosto de olhar os 60 minutos. Cadê? Tô ali, ó. Ok, ok, ok. Entendi. Pode ser uma violinada, né? Pode ser uma violinada. Então ele mudou a característica ali, aqui, né? Se ele quebrar essa estrutura, olha, tem uma entrada legal aqui, hein? Cara, tem uma entrada legal aqui. Deixa eu só ajustar aqui a quebra da estrutura, a última quebra de estrutura. Foi ali. Ah, eu tava certo, viu? Eu tava viajando naquele ponto ali, cara. Sabia que eu tava certo? Sabe que eu me enrolei? Meio cansado hoje, cara. A academia me destruiu. Tá, quebra a estrutura lá embaixo, muda a característica do preço. Porra, cara, tô gostando desse movimento, hein? Só tô ajustando os ticks, a gente já vai voltar pros ticks. É que os 60 minutos vai nos dar a direção, né? E nos ticks, os padrões que se repetem o tempo inteiro. Pô, agora tá explicado por que que ele voltou em V ali daquela maneira, né? Entendi. Média de 200 lá em cima, né? 120 minutos, segue lá em cima, né? Pode até tirar os estudos aqui para enxergar melhor. Muito longe a média de 200, muito longe a média de 21. Tá difícil a história, nem testou a média, ó. 3 dias que ele não testa a média, testou lá na abertura, capotou, nunca mais voltou lá. Ver o diário. Chegando naquelas regiões que a gente tinha conversado, lembra? E tem um order block legal, ó. E aqui capaz de ter outro maior ainda. Eu não sei se meus estudos estão exatamente marcando esse ponto. Diferente, né? Deixa assim. Por enquanto deixa assim, depois eu ajusto. Tal do M, né? Lembram do M? Mas não quer dizer nada, ele pode sentar aqui agora e ir lá romper aquele topo. Sem nenhum problema. No diário, meus amigos, ele segue comprador. No semanal, muito comprador. O semanal está num ponto interessante, hein? A gente aplicar a técnica de quebra de estrutura e violinada. O semanal está interessante, hein? Região de suporte. Tá bom. Então a minha marcação lá tá legal. Eu vou dar uma melhorada ali naqueles estudos ali. Minha marcação tá legal. E aí uma provável resistência seria aqui assim, ó, semanal. Para romper e tocar ele reto, rumo aos 220 mil pontos que JP Morgan falou. Mas vamos deixar um dia, porque eu acho melhor um dia do que uma semana. Mas é bom de ver os dois sempre, né? Ó, tem um gap lá embaixo que eu tinha esquecido dele, hein? Cacete, 158. Porra! Sério. Tá errado esse gap aqui. Tá, agora sim.
Ah, o Profit faz isso, né? O Profit é muito amigo nosso. Então tá, comprador ainda no diário, meio torto. E aí vamos dar lá uma olhada nos ticks pra gente ver. Agora ajustadinho. Então tá numa área aqui, ó, regiãozinha, que ele mudou a característica do preço. E se ele quebrar a estrutura nessa altura aqui, ele pode dar uma pedrada. O grande problema aqui é que ele entrou num range, né? Vocês enxergam esse rangezinho? Um pouquinho mais aqui, né? Vocês enxergam esse rangezinho? Tá no range, né? Ele pode só ter feito esse movimento, mapeou ele aqui. Caso ele venha capotar, ele pode chegar no máximo nessa região aqui, ó. Das duas pernas. Então não vai nem retestar fundo. Uma puta de uma região. De acordo com o suco de mini índice, cara, primeiro, já era para ter feito esse movimento. Não tá fazendo por causa dos juros futuros, né? E a Petro, tá dando uma amarrada na história. Segundo, entrou no range e acabou o volume financeiro. Então, agora ele pode gerar liquidez aqui para fazer um grande movimento. Vai ser para cima, vai ser para baixo, não sabemos. Está aqui, ó. Daqui a pouco ele faz. Terminou o dia. Então, eu conheço, sei como é e eu não aposto. Fiz aí 6% no dia, tá tudo certo, foi difícil, tive um drawdown absurdo, mas salvei 6%, então tá excelente. Vamos para o dólar para ver o que ele fez aqui, esse dolinha malereto. Segue no mesmo ponto, né? No ponto que a gente estava conversando. Ele quebra a estrutura nesse ponto aqui, vem para baixo, violina. Será que tem mais? Não, eu olhei isso aqui. Eu olhei. Aí ele vai lá em cima, capota. O último pivô validado fica aqui. Então, para ele ser comprador de verdade, ele precisa romper esse topo aqui. Ele tentou fechar esse gap aqui. Para mim, não fechou. Pode ser que para outros tenha fechado, porque outros marcam aqui. Eu marco no momento do fechamento, né? Exatamente onde fechou o candle. Então, não fechou o gap. Ainda pode ter um objetivo para buscar. Só que ainda é vendedor. E se ele quebrar essa estrutura aqui nesse ponto aqui, ele vai seguir vendedor. Ele só vai mudar para comprador quando ele romper aquilo ali, ó. Então tem um range absurdo e gigante aqui, né? Eu imaginei que quando ele estava fazendo esse movimento aqui, ele ia fechar o gap. Não fechou. Mercado torto. Por isso que a minha semana tá torta. Mas tá tudo bem. Não tem problema não. Não perdi muito na semana, não. Tá tudo certo. E no mês tô com 50%, então tá bom. Vamos pro diário. Ah, viram a média de 200 lá em cima, lá? Média de 21, meio flatzinha, querendo virar, ó, acabou de mudar de cor, para dizer que ele é comprador, por causa desse movimento. Tá vendo que os indicadores sempre dão um atraso, ó. Aqui que ele teve um ataque e a média muda aqui? Essa é uma das razões de eu não usar nenhum tipo de indicador. Não existe indicador mágico, sempre vai ter atraso. Então, a gente tem que operar o price action com base em mudança da característica do preço, quebra de estrutura e a confluência com os setups de Joseph James. Só isso que precisa, mais nada. Média de 21 exponencial e VWAP. A VWAP é fantástica para fazer as operações. Fantástica. Vamos lá dar uma olhada nos 10.000 ticks, porque ele também não fez porra nenhuma, então dá para olhar os 2.000 ticks. Ou vamos botar 5.000. Tá mais espremidinho. Aí. Olha só o que o cara tá fazendo. Olha o que eu tava falando para vocês. Mesma coisa do índice, só que ao contrário, né? Ponto bem curtinho aqui para ele quebrar a estrutura e conseguir fechar o movimento medido. Lembra daquele movimento medido? Ah, até nem mostrei ali, né? Deixa eu voltar para 60 minutos. Movimento medido lá embaixo, ó. Ele tá tão longe que eu até esqueci dele. 4,86 mais ou menos. 4,86 deve ser. 4,865. Ainda tá devendo esse movimento aqui.
Ele pode estar a caminho desse movimento, ou seja, ele vai deixar esse gap aqui para trás, ele não vai fechar. Ele vai tentar atacar aqui para perder esse fundo e fechar o movimento medido. Aí o índice toca ele reto para cima. Sem volume financeiro, eu não opero, cara. Eu já aprendi, eu não opero pós meio-dia, eu só opero na parte da manhã. Entregou, não entregou, tá tudo certo. Não vou ficar chorando as pitangas, não. O que fazer? Cara, não tem o que fazer aqui. Não tem o que fazer aqui. Ele perdeu aquele fundo ali. Deixa eu ver o que mais que ele fez aqui, se a gente for olhar dentro desse contexto desse range, para querer operar o range. Quebrou a estrutura nessa região aqui que vocês não estão vendo. Quebra essa estrutura, ele muda a característica do preço nessa altura aqui. Não. Negativo. Ele quebra essa estrutura nesse ponto aqui de novo. Muda a característica do preço aqui. Cara, e aí diz que vai ser comprador. Toma uma violinada. Vendedor. Toma uma violinada. Agora é compra. O último pivô validado está aqui. Toma-lhe uma violinada. Então vamos vender. Muda a característica do preço. Toma outra violinada. Então vamos comprar. Opa, deu certo. Bom movimento aqui. E violinou. Mudou a característica do preço. E aí ele só vai quebrar a estrutura muito baixo. Aí tu entra nesse cara aqui, o último pivô validado tá aqui. Ele não segue, volta. Hoje ele já te violina. Muda a característica do preço, quebra a estrutura, segue quebrando a estrutura. Opa, quebrou a estrutura. Opa, tocou-lhe reto. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura, morro abaixo. Quebra a estrutura, o último pivô validado está lá em cima. Esse movimento está mais fortinho, hein? Quebra a estrutura, o último pivô validado está aqui. Não existe mais esse cara aqui. E é aqui que ele se encontra atualmente. Tá perdendo a groselha e pode retestar fundo facilmente, porque ele é vendedor a longo prazo. Então aqui, quem comprou se deu muito bem nesse movimento aqui, mas tem que tomar muito cuidado, porque a gente está contra o sentido de mercado. E quando ele vira ao contrário, tá vendo que desde essa entrada aqui, mágica dele aqui, ele ainda volta no teu preço, né? Viu? Entra aqui, quando ele quebra a estrutura, ele volta e diz que vai ser vendedor de novo, vai lá em cima... Voltou tudo, então se tu não saiu, não botou no bolso, tá fudido. É isso. Errei por hoje. Tem outras coisas pra fazer, pessoal. E aí volto na noite pra gente ver a análise e projeções para amanhã e tentar evitar as bolas curvas e tentar botar um dinheirinho no bolso de 2 a 10%. Mais do que isso, muito risco. Pode quebrar a conta fácil. Então, de 2 a 10%, assusta. Depois, é meio arriscado. Tem que deixar um runner, tem que deixar ali uns contratos ali para tentar buscar um movimento maior, mas quando ele quiser efetivamente entregar um movimento, senão, de fora, não vale a pena. Obrigado. Fui.